Glória a Deus. Te convido para lermos juntos Filipenses capítulo 4. Você que encontrou aí, ajude quem está perto de você, quem sabe ainda não tem esse manuseio da palavra. Você pode ajudar aí dizendo a página, para que todos possamos ler juntos. Amém? Serão 4 versículos, Filipenses capítulo 4. O tema dessa mensagem é o segredo de Paulo. Amém? Glória a Deus. Então, Filipenses capítulo 4. Eu vou ler então sozinho um versículo e te convido a ler junto comigo o versículo seguinte. Vamos ler o 10, o 11, o 12 e o 13. Diz o texto: Na minha vida em união com o Senhor, fiquei muito alegre porque vocês mostraram de novo o cuidado que têm por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim. É que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado. Leia bem forte. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar, em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Juntos? Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Amém? Vamos ler mais uma vez o versículo 13 bem forte. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Aleluia! Quem crê aqui que a palavra de Deus é sobrenatural? Amém? Então, antes de continuarmos, nós vamos orar. Eu gostaria que você orasse pedindo para que o Senhor ministre ao teu coração, ministre à tua mente acerca da verdade, a verdade que liberta. Então, se você quiser fazer isso, feche os olhos, peça isso a Deus agora com suas palavras, enquanto eu vou orar aqui. Pai, em nome de Jesus eu oro. Nós estamos orando agora, ó Pai, gratos pela tua presença, pela tua direção, pelo teu cuidado sobre nós. Eu creio, ó Pai, que a tua palavra é a verdade que transforma e liberta. E crendo nessa verdade, ó Pai, eu peço que o teu Espírito Santo me ajude a compreender, me ajude a entender e receber no mais profundo do meu ser a tua palavra como uma espada afiada, sarando e curando o meu interior. E que cada um de nós, eu peço que, ó Deus, saia deste local renovado. Que haja nesse local salvação, Senhor. Que haja libertação, que haja cura. Para louvor e glória do teu nome, ó Pai. E não só aqui, mas onde a tua palavra for ouvida, ó Pai, através dessa transmissão, eu oro. Nós oramos gratos a ti, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar então. Glória a Deus. Continuando então a nossa análise, nosso estudo dessa carta que Paulo escreveu aos seus amigos da cidade de Filipos, na Macedônia, primeira igreja registrada lá em Atos capítulo 16 da Europa, onde ao chegar ali Paulo então prega o evangelho para Lídia e algumas outras mulheres, e depois de um tempo pregando o evangelho ali, a Bíblia nos narra que ele então é preso, porque ele expulsa um espírito maligno de uma moça ali, uma adivinhadora, que trazia muito lucro aos seus senhores, e houve um tumulto, ele acabou preso, e lá na prisão, depois de castigado, ele juntamente com Silas louvam ao Senhor, de tal forma que por volta da meia-noite, as cadeias se abrem, houve um terremoto, e de tal forma foi a manifestação do poder de Deus, que o carcereiro ali, pensando em se matar, ao ouvir Paulo pregando o evangelho a ele, Paulo diz então: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Ele se rende ao Senhor, é salvo, é batizado, e ele começa essa igreja. E depois de um tempo, Paulo agora, possivelmente na cidade de Roma, preso. É certo que ele estava preso, não se sabe exatamente se em Roma agora, ou em Éfeso, ou alguma outra cidade. Ele escreve aos seus amigos. E aqui, então ele começa a agradecer, uma série, ou melhor, um momento de gratidão, de agradecimento pela ajuda dos filipenses, pois eles tinham enviado Epafrodito até Paulo, levando ali uma oferta, um cuidado para com Paulo. Como eu disse, ele estava preso,
E naquele contexto, para você ter uma ideia, o prisioneiro ele não tinha cuidado por parte do Estado, de tal forma que, se ele quisesse comer, seus parentes tinham que levar comida para ele. Então, você imagina a situação de Paulo ali. Isso é tão real que no próprio Brasil, até poucas décadas atrás, a gente tem um amigo lá em Curitiba que ele conta quando o avô dele ficou preso, que a sua mãe era adolescente e ela levava comida para ele, isso na década de 60, porque o Estado não dava comida. É simples assim. E naquele contexto, pior ainda. Então, essa ajuda dos irmãos, essa ajuda dos filipenses, era algo muito necessário na vida de Paulo. Ele começa então agradecendo. E aqui no versículo 10, ele inicia esse momento falando, melhor dizendo, sobre alegria, pelo fato de ele estar unido com o Senhor. E não só aqui, na verdade, desde o capítulo 1 ele fala sobre alegria, falamos sobre isso dias atrás, quando ele exorta, anima a igreja a estar alegre na presença do Senhor. E aqui, ele diz que por estar unido com Cristo Jesus, eu gostaria que você anotasse, percebesse, primeiro ponto aqui, a perspectiva, a cosmovisão, a forma de Paulo ver as coisas. Porque a forma de Paulo perceber a vida e as circunstâncias é a forma como nós devemos ver, porque é a forma de Cristo Jesus. Ele tinha uma perspectiva, podemos chamar de cruciforme, ou seja, conformada à cruz de Cristo, uma perspectiva cristocêntrica. Cristo estava no centro da vida de Paulo. Ele estava unido com Cristo Jesus. Ele estava conformado, conforme ele escreve, aqui mesmo nessa carta, em outros locais, que o desejo dele era estar conformado com a morte de Cristo. E conformado aqui é tendo a forma, a compreensão dessa maravilhosa obra do Senhor, para assim também ele ser ressuscitado com Cristo Jesus. Então, por exemplo, nós vamos ver, se você puder abrir aí em Filipenses mesmo, capítulo 1, uma declaração muito forte de Paulo, no versículo 20. Olha o que Paulo havia escrito antes para eles. Então ele vai dizer aqui no versículo 20 do capítulo 1, o meu grande desejo, olha só, havia um grande desejo no coração de Paulo, e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre e agora ainda mais eu tenha muita coragem. Amém? E assim em tudo o que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros, olha só, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Amém? Leia bem forte o 21, por favor. Pois... Não, vamos ler corretamente, bem forte, amém? Vamos lá? Pois... Mais uma vez. Pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. E aqui ele não estava usando uma expressão retórica, como um bom orador. Ele estava diante da morte mesmo. Ele estava preso. Ele estava na expectativa do seu julgamento. E ele vai então dizer aqui que a expectativa dele, o grande desejo é não falhar e levar outros a Cristo Jesus. E é tão interessante isso. Olha que interessante, lá no finalzinho dessa carta. Lá no versículo 21, olha o que diz aqui. Saudações a todo o povo de Deus que pertence a Cristo Jesus. Os irmãos que estão aqui comigo mandam saudações para vocês. Amém? Havia irmãos com Paulo lá. Olha só. Todo o povo de Deus daqui manda saudações para você, especialmente os do palácio do imperador. Olha só, os irmãos. Que irmãos são esses? Aquelas pessoas que estavam sendo salvas por conta da pregação e do exemplo de vida de Paulo na prisão. Como que nós sabemos disso? Porque ele vai escrever aqui, olha só que interessante, no capítulo de número 1, ele vai falar, certo? Que através da situação que ele estava passando, olha só, versículo 12. Meus irmãos, do capítulo 1, eu quero que vocês saibam, olha só, que as coisas que me aconteceram ajudaram de fato o progresso do Evangelho, aleluia! Sabe, amados, que quando nós temos um estilo de vida cruciforme,
as coisas que nos acontecem são para o progresso do Evangelho. Amém? Diga comigo, progresso do Evangelho. O fato dele estar preso estava ajudando. O versículo 13 diz: pois foi assim, olha só, que toda a guarda do palácio do governador, ou seja, havia um revezamento, logicamente, ali na prisão, escalas, e conforme esses soldados estavam ali, os policiais penais, Paulo pregava para eles, e eles iam se convertendo. Olha só que interessante, pois foi assim que toda a guarda do palácio do governador e todas as outras pessoas daqui ficaram sabendo que estou na cadeia, porque sou, olha só, sou o quê? Sou o quê? Escravo de Cristo. Já falamos sobre isso, doulos. E a maioria dos irmãos, vendo que estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Assim eles têm cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus. Amém? Então Paulo tinha um estilo de vida cruciforme, entregue, conformado a Cristo, que é o nosso grande objetivo nessa terra. Por isso que no versículo 10 ele vai dizer: na minha vida, em união com o Senhor, fiquei muito alegre, porque vocês mostraram de novo o cuidado que tem por mim. Então, não pelo cuidado, mas principalmente por estar unido com Cristo Jesus. Abra comigo a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 12. Nós falamos semana passada sobre saúde mental. Na anterior falamos também sobre a alegria, que nos leva juntamente com a oração e com ações de graças a estarmos livres da ansiedade e sermos cheios da paz de Cristo Jesus. Lá em Romanos capítulo 12, esse texto deve sempre estar na ponta da língua, na nossa mente, no nosso coração, como objetivo nosso, uma transformação diária. O mesmo Paulo escreve aqui no versículo 1 do capítulo 12 de Romanos: portanto, meus irmãos, olha só, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam, olha só, completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Olha só que interessante. Esta é a verdadeira adoração que nós devemos oferecer a Deus. Amém? Leia comigo o versículo 2, por favor, bem forte. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Leia mais forte ainda, olha só. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Amém? Esse é o estilo de vida cristão, cristocêntrico, cruciforme, que toda a igreja do Senhor deve buscar. E Paulo estava dizendo isso para os seus amigos lá da cidade de Filipos. Então, na união dele com Cristo, ele estava alegre, tranquilo e sereno. E muito mais agora, como ele vai dizer, porque eles mostraram, depois de um tempo, mostraram novamente o cuidado que eles tinham por Paulo. É interessante que aqui ele usa uma metáfora botânica, como se, sabe a árvore que ela no inverno, ela cai todas as folhas, passa um tempo ali seca, aparentemente morta, mas depois, no devido tempo, as folhas ressurgem, os frutos nascem. Paulo está dizendo: ó, glória a Deus, obrigado, porque vocês se lembraram de mim, porque havia algum tempo já que eles não tinham contato com Paulo, não porque não quisessem, como ele diz aqui, não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim, é que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado. E sabe, amados, presta atenção agora, muitas vezes as pessoas não têm oportunidade de demonstrar o cuidado delas para conosco. Vou dizer de novo, muitas vezes as pessoas que cuidam, que amam, não têm oportunidade, por uma série de circunstâncias, de demonstrar o cuidado para conosco. E se nós dependermos deste relacionamento com essas pessoas que nos amam, nós vamos então ficar fechados, feridos, amargurados, descontentes, desanimados. Mas se nós estivermos unidos com Cristo Jesus, amém?
isso não vai nos afetar. Que é o que Paulo vai demonstrar aqui. Ele não estava amargurado, chateado, porque vocês demoraram para mandar, vocês não sabem o que eu passei aqui, olha só, você... Não, ele estava alegre. Sabe que nós, como seres humanos, pecamos grandemente, porque nós depositamos muito nas pessoas, muita expectativa nas pessoas. Se nós depositássemos em Deus, presta atenção, se nós depositássemos em Deus a expectativa que nós depositamos em muitas pessoas, em algumas pessoas, a nossa vida seria completamente diferente. Nós queremos mais do que as pessoas podem fazer por nós, do que o que Deus pode fazer por nós. Quem está entendendo? No versículo 11, então, ele vai dizer, olha só: não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Paulo está dizendo, olha, a amizade que nós temos, e essa é uma carta de amizade, não é uma amizade de utilidade. Não é pelo que vocês podem me oferecer que somos amigos. Entenda isso, ele está escrevendo para uma igreja na Macedônia, uma igreja grega, com toda a formação grega. Havia naquele contexto, conforme o ensinamento dos filósofos, e Aristóteles, ele traz essa ideia da amizade, ele traz 3 tipos de amizade. É o que eles entendiam, Paulo estava falando a língua deles. Havia então a boa amizade, vamos dizer assim, que é aquela realmente madura, saudável, recíproca. Fala comigo, boa amizade. Havia amizade agradável, que não era tão boa assim, mas era uma amizade saudável. E havia amizade útil, conforme aquilo que alguém poderia me oferecer, então eu me tornava amigo dessa pessoa. Que isso era criticado, não só por Aristóteles, mas pelos demais. E Paulo está dizendo, olha, estou alegre, somos amigos, e eu louvo o Senhor pela vida de vocês, mas não é pelo fato de não estarmos nos falando há tanto tempo, não termos contato há tanto tempo, não é pelo fato de vocês estarem mandando algo para mim, eu terem me ajudado tanto, como ele vai dizer depois, mas é porque nós somos amigos. Amém? Ele está dizendo, eu não estou dizendo isto por me sentir abandonado, mas olha só, e aqui, presta atenção nisso. Paulo, ele escreve que ele aprendeu, diga comigo, aprendeu a estar satisfeito, ou estar contente, dependendo da versão que você utilizar da Bíblia. Mas o fato é que na nossa língua não há como descrever exatamente o que Paulo diz aqui. Paulo diz algo muito forte, que eles entenderam. Essa palavra aqui, traduzida por contente ou satisfeito, é uma palavra grega que ela traduz, veja bem, o objetivo máximo de uma autossuficiência, uma independência saudável. Era o objetivo máximo dos filósofos estoicos. E Paulo estava usando essa linguagem porque ele sabia do que Paulo estava falando. E Paulo conhecia o estoicismo porque ele era de Tarso. E Tarso era um dos centros dos estoicos. O estoicismo, para você entender o que estou falando, era um estilo de vida que pregava, anunciava a virtude, a austeridade, há uma alegria, uma satisfação em si mesmo. Não é disso que Paulo está falando, mas ele usa uma linguagem para eles entenderem. Então ele vai dizer, olha, eu alcancei, eu aprendi a viver dessa forma. Essa palavra é aftarkis. Eu imagino Paulo, aliás, eu imagino ali na congregação, alguém lendo, porque assim que funcionava, alguém lendo essa carta para todos ouvirem, e de repente ele diz, eu aprendi, agora eu sou um aftarkis. Na hora, um olhou para o outro, o que é que Paulo falou? Ele aprendeu o quê? E olham para Epafrodito, que foi quem trouxe a carta, né? Quem estava com Paulo e trouxe a carta. Para Epafrodito fala, é isso mesmo? Paulo aprendeu o quê? Para você entender do que eu estou falando, o que Paulo escreveu, o que o contexto nos mostra, que Paulo aprendeu
Então o primeiro ponto aqui, ele aprendeu, amém? Diga comigo assim, ele aprendeu. Então isso não é natural, isso não é inato, ninguém nasce assim, isso é aprendido, isso tem que ser buscado, e em Cristo Jesus nós alcançamos isso, diferente dos estoicos que buscavam isso neles em si, nós em Cristo Jesus, mediante o poder do Espírito Santo nós podemos aprender isso. Olha só, essa palavra significa, essa expressão, é um estado em que as emoções provocadas, veja bem, e vivemos um período de saúde mental bem abalado, né? Onde as emoções têm levado as pessoas à depressão, à insônia, à ansiedade. Mas esse estado que Paulo se encontrava, é um estado em que as emoções provocadas pelas circunstâncias externas, veja bem, não tem permissão de perturbar a tranquilidade íntima do indivíduo. É viver acima, veja bem, é viver acima da necessidade da abundância, de tal maneira a ser autossuficiente. Isso é, não significa estar alheio às circunstâncias, indiferente, fechado em si mesmo, não é isso. Mas significa que a pessoa verdadeiramente aftarquis, ela não é determinada pelo que ela passa, pelas circunstâncias e pelos relacionamentos. Eu te pergunto, o que tem determinado a sua vida? Paulo está dizendo, eu não sou mais determinado pelo que falta ou pelo que abunda. Eu não sou mais determinado pelo fato de amar vocês ou não amar vocês. Houve uma cura interior, houve uma transformação interior em Paulo. E ele está dizendo isso para seus amigos, para que eles também alcançassem isso. Era ser independente de outros ou das circunstâncias. Olha só, não no sentido de viver isolado, mas no sentido de ser livre das angústias causadas pelas pessoas, ou ser livre da necessidade de ser abençoada por essas pessoas. Porque muitas vezes as pessoas não nos causam mal, elas nos causam bem, amém? Quem é que é abençoado por relacionamentos? Mas muitas pessoas são então prejudicadas pelas bênçãos que recebem, porque elas se tornam dependentes disso. Viver contente ou viver satisfeito, como Paulo está dizendo aqui, para aqueles homens e mulheres, olha, eu louvo ao Senhor por todas as bênçãos que eu tenho recebido. Eu louvo ao Senhor pelo tudo que me falta, porque em tudo isso eu estou pleno, eu estou autossuficiente em Cristo Jesus, porque a vida dele era cristocêntrica. Ele escreveu lá no versículo 21, do capítulo 1, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, amém? Por isso que ele vai dizer, isso foi um impacto muito grande no ouvido daqueles homens e mulheres que estavam ouvindo isso. E ele vai dizer no versículo seguinte, olha só, sei o que é ser, ou melhor, sei o que é estar necessitado, e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo. Olha só, ele aprendeu o quê? Olha só que interessante. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar, em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Novamente ele usa então essa expressão que ele aprendeu algo, ele aprendeu um segredo. Antes de eu falar mais sobre isso, olha que interessante, olha que ponto que Paulo chegou. Ele conseguiu superar o objetivo do sábio Agur. Quem já ouviu falar do sábio Agur aqui? Precisamos ler mais a Bíblia, hein? Abra comigo lá em Provérbios, capítulo 30. Provérbios de Salomão, mas sabemos que Salomão não escreveu todo o livro dos Provérbios, porque o próprio texto nos fala isso. E no capítulo 30, olha que interessante. Versículo 1.
de Provérbios, capítulo 30, versículo 1, vai falar: são essas as palavras solenes de Agur, filho de Jaque. Então traz aqui uma série de ditos de sabedoria, verdades. Mas olha só que interessante o versículo 7. O desejo, um dos desejos de Agur. Olha só que interessante essa oração. Eu te peço, ó Deus, que me dês duas coisas. Quantas coisas? Só duas. Duas coisas antes de morrer. Não me deixes mentir e não me deixes ficar rico nem pobre. Olha que interessante. Nem rico nem pobre. Por quê? Olha só. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. Olha o versículo 9. Porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar, e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. Olha que interessante. Isso é sábio, sim ou não? É o perigo que nós corremos, tendo muito, esquecermos de Deus, tendo pouco, esquecermos de Deus. Mas Paulo, ele alcançou um estágio, ele aprendeu um segredo que, tendo muito, ele está pleno. Eu não preciso orar para Deus, não, Deus não me dê muito. E não tendo nada, ele também estava pleno. Sabe por quê? Paulo tinha algo que Agur não tinha. Quem pode arriscar que Paulo tinha que Agur não tinha? Quem joga aí? Vamos ver. Oi? Fé. Agur não, Agur tinha fé. Oi? Cristo, aleluia. Uma salva de palmas para o rapaz aqui. Olá, amém, glória a Deus. Paulo tinha Cristo, amados. Por mais sábio que Agur, Salomão, Moisés, Davi, homens de Deus, tivessem contato com Deus, eles não tinham o acesso ao Pai através de Cristo Jesus. A nossa vida precisa estar unida com Cristo Jesus. E nós buscarmos isso que Paulo alcançou. Ele aprendeu um segredo, que estando unido com Cristo Jesus, não tendo ou tendo, estando com amigos ou sem amigos, ele estava pleno, tranquilo, pacífico, alegre. Amém? Quem deseja isso aí? Você percebe, amados? A gente fala isso para muitos jovens. Olha, um relacionamento saudável, ele começa quando nenhum dos dois estão precisando de companhia. Porque quando começa um relacionamento assim, que a moça está precisando de alguém, ou que o rapaz está precisando de alguém, vai dar problema. Porque já começa errado, já começa com a expectativa errada, que aquela pessoa vai suprir as minhas necessidades. E não vai. Porque ninguém tem essa capacidade. Precisamos entrar em relacionamento, esse é o ideal, saudáveis. E aí, um terá condições de trabalhar, abençoar o outro. Sem aquela carência desesperada, aquela ciumeira desesperada. Nós teremos condições de abençoar e sermos abençoados quando alcançarmos. Isso é um trabalho diário, mediante o Espírito Santo de Deus, mediante a busca do Senhor. Essa maturidade de estar contente, tendo ou não tendo. Amém? Quem está entendendo o que Paulo está ensinando? E é tão interessante isso, amados, como eu disse, isso não é natural, que Paulo, ele diz aqui, aprendi o segredo. E aqui é tão interessante, que nós temos aqui, aftarquis aparece só uma vez na Bíblia. É a única vez que essa palavra aparece aqui, quando Paulo escreve. E agora ele vai usar, mais uma vez, uma palavra única. Em toda a Bíblia ele usa só uma palavra, que aqui é traduzida por aprendi o segredo. E é tão interessante, e também os filipenses, ao ouvirem isso, eles entenderam o que Paulo estava falando. A palavra, o verbo, na verdade, aqui traduzido, ele é um termo técnico para, olha só que interessante, para a iniciação em ciências, religiões ocultas. Ué, como assim? Paulo, ele usa outra metáfora aqui. Ele está dizendo, olha, aquilo que as pessoas buscam nas religiões, aquilo que atiça a curiosidade, o ocultismo,
aquela coisa, né, de buscar algo que está escondido em Cristo. Eu fui instruído, eu aprendi algo maior, algo muito mais poderoso, algo muito mais sobrenatural, que é em união com Cristo, eu estar satisfeito, eu estar contente, eu estar pleno. E não só isso, vocês também podem alcançar isso. Isso não é privilégio meu, vocês também podem alcançar isso. Paulo foi, de forma metafórica, iniciado, instruído pelo próprio Cristo Jesus, por estar unido com Cristo. O segredo, fala assim comigo, o segredo. Quando eu, esposo, quando você, mulher, esposa, quando você, filho, quando você, pai, quando você, mãe, descobrir em Cristo Jesus e viver dessa forma, nós conseguiremos ministrar, abençoar e sermos abençoados, independentemente das circunstâncias que estão ao nosso redor. Porque como Agura escreve, muitas vezes estamos no meio de uma situação bendita e acabamos esquecendo de Deus. Na bonança, esquecemos de Deus. Ou muitas vezes estamos numa situação tão apertada, tão difícil, que começamos a duvidar de Deus. Mas quando Paulo escreve aqui, que em Cristo Jesus ele aprendeu o segredo, olha só, de me sentir contente em todo lugar, em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Quais têm sido as nossas reações diante da frustração, diante da decepção, diante do fracasso? Aprendemos no currículo Hombridade que vencedores não são aqueles que nunca falham, mas aqueles que nunca desistem. Amém? Qual tem sido a nossa reação diante dos elogios, diante da fase boa? Porque a Bíblia diz que o homem, o ser humano, ele é provado pelos louvores, pelos elogios que ele recebe. Muitas vezes estamos numa fase boa, e aí nós já começamos a querer, as asinhas começam a crescer, né? As asinhas começam a aparecer. Estou bem em Deus, olha só. E vamos deixando devagarinho a dependência do Senhor. Mas o Oftarquis, esse homem maduro, esse homem que está unido com Cristo Jesus, essa mulher, e Paulo não é o privilegiado, no sentido que só ele, isso é para todos nós, e a história registra muitos homens e mulheres de Deus que viveram unidos em Cristo Jesus, de fato, a ponto de dar glória, de louvar, de exaltar, independentemente das circunstâncias. Amém? Quem deseja isso? Fala assim, eu desejo, Senhor. Isso não é de agora, olha só, vamos abrir lá em Deuteronômio capítulo 8. Olha o que Moisés diz ao povo. Lá em Deuteronômio capítulo 8. Aqui o povo está na divisa, está na fronteira para entrar na terra prometida. Aquela geração que saiu do Egito estava morta, com exceção de Josué e Calebe. Uma nova geração veio. Moisés então faz uma releitura da lei. Você vai perceber que praticamente ele repete o que está em Êxodo. Tanto é que daí vem o nome da tradução latina, Deuteronômio, significa uma segunda lei, mas na verdade é uma repetição da lei. E aqui então ele faz um lembrete interessante, um aviso. Olha só, capítulo 8, versículo 14, vamos lá. Ou melhor, 11. Olha o que diz. Nunca esqueçam o Senhor nosso Deus, e tenham o cuidado de obedecer aos seus mandamentos e às suas leis, que hoje estou dando a vocês. Naquela terra vocês terão, olha só, vocês terão toda a comida que quiserem, construirão casas boas, onde morarão, o seu gado e os seus rebanhos aumentarão, vocês ajuntarão mais prata e ouro, e terão tudo de sobra. Leia comigo o 14, por favor. Então, tomem cuidado para não ficarem orgulhosos, esquecerem o Senhor nosso Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Versículo 17, vamos lá?
Portanto, não pensem que foi com a sua própria força e com o seu trabalho que vocês conseguiram todas essas riquezas. Diferente dos estoicos que buscavam em si, como toda filosofia humana, né? A filosofia, na verdade, ela traz mais questionamento do que respostas, se é que traz alguma resposta para alguma coisa. Que buscava em si algo. Paulo está dizendo, olha, em Cristo. E os filipenses entenderam o que ele falou. Em Cristo Jesus. Por isso que ele vai dizer no versículo 13, olha só, aquele homem que aprendeu o segredo, aquele homem que colocou toda a sua confiança em conhecer Cristo Jesus. Olha só, abra comigo no capítulo 3 de Filipenses. Capítulo 3 de Filipenses. Versículo 1. Para terminar, meus irmãos, sejam alegres, por estarem unidos com o Senhor. Não me aborreço de escrever, repetindo o que já escrevi, pois isso contribuirá para a segurança de vocês. Havia um contexto ali, um inimigo que estava querendo interferir naquela comunidade. Então ele vai escrever, cuidado com os que fazem coisas más, esses cachorros que insistem em cortar o corpo. Está falando aqui da circuncisão, os judaizantes. Porque os que receberam a verdadeira circuncisão somos nós e não eles. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus, em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas, como a circuncisão. Aí eu te faço uma pergunta: onde você tem colocado a sua confiança? Vivemos em uma sociedade que não coloca mais a sua confiança, a maioria das pessoas pelo menos, não colocam mais a sua confiança em cerimônias religiosas. Nossa sociedade evoluiu, né? Ela não está mais preocupada com religião. Essa era pós-moderna, pós-cristianismo. Mas naquele contexto era muito forte pôr a confiança em rituais religiosos. Mas onde você tem colocado a tua confiança? Porque Paulo vai dizer o seguinte, olha só, versículo 4. É verdade que eu também poderia sim pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. E ele vai trazer o seu currículo resumido. Ele vai dizer, olha, fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Traduzindo para o evangeliquez de hoje, nasci na igreja, certo? Já ouviu essa expressão, nasci na igreja? Quem já ouviu isso? Ah, eu nasci na igreja. Cuidado. Nasci na igreja, sou israelita de nascimento, ou seja, era parente do próprio Senhor Jesus, carne e sangue, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Ser da tribo de Benjamim significava que ele tinha a sua genealogia registrada e guardada, até chegar lá nos patriarcas, lá no Gênesis. Ele era, quanto à prática da lei, eu era fariseu. Fariseu, presta atenção nisso, porque nós temos muitas ideias errôneas acerca de alguns termos. E muitas vezes, quando se ouve a palavra fariseu, automaticamente nos vem a ideia de hipócrita. Ah, ele é um fariseu, ele é hipócrita. Não tem nada a ver. Jesus chama os religiosos da sua época de hipócritas. Naquele contexto, nós tínhamos basicamente os saduceus, os fariseus, os essênios, os herodianos e os zelotes. De todos esses aí, esses partidos, na época de Jesus, na época de Paulo, os fariseus eram os mais zelosos acerca da palavra. Tanto é que você vai perceber lá em Atos que muitos e muitos fariseus se converteram a Jesus. Não foram poucos. Porque eles criam na palavra. Eles temiam a palavra. Eles eram os mais zelosos. Paulo está falando, eu, além de nascer na igreja, além de ter afinidade com Abraão, porque eu vim dessa descendência, eu tenho isso registrado, de ser israelita, do mesmo país que Jesus, do mesmo povo de Jesus, além de tudo isso, eu era zeloso pela palavra. Ele vai dizer ainda, e era tão fanático, tão fervoroso, que perseguia a igreja, porque surgiu algo que era diferente, a igreja.
quanto ao cumprimento da vontade de Deus, por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. Olha só o que Paulo escreve. Sobre cumprir a lei, ninguém podia acusar Paulo de nada. Paulo ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Você sabe quem foi Gamaliel? A tradição judaica vai dizer que quando Gamaliel morreu, se apagou a luz da Torá. Tamanha influência que esse homem tinha. Foi a palavra desse homem lá em Atos, quando os apóstolos estavam presos, estavam discutindo ali o sinédrio, acerca do que ia fazer com eles. Gamaliel fala, olha, cuidado com o que vocês vão fazer. Ele era um homem muito sábio. Porque se esses homens estão contra a palavra, fica tranquilo, isso não vai dar em nada. Muitos surgem falando muitas coisas. Agora, se esses homens são de Deus, cuidado com o que vocês vão fazer, porque vocês podem estar lutando contra Deus. Gamaliel era um homem extremamente sábio e temente a Deus. Paulo foi instruído aos pés desse homem. Não tinha um currículo que pudesse superar, pelo menos ali em Filipos, o currículo de Paulo. Mas sabe o que ele vai falar? Olha só, versículo 7. Você pode ler comigo o versículo 7, por favor? Olha o que diz. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele, aleluia! Sabe, amados, que muitos de nós têm deixado de viver uma vida unida com Cristo, porque nós estamos valorizando muitas coisas e pondo a nossa confiança em muitas coisas que não na nossa unidade com Cristo Jesus. E isto, inclusive, coisas boas, como uma religião, uma história, uma ascendência, um conhecimento, uma postura, uma posição social. E tudo isso tem o seu valor, e tudo isso tem o seu momento. Mas nós precisamos pôr a nossa confiança em Cristo Jesus, em estar unidos com Cristo Jesus. Você pode dizer amém? E com isto Paulo, então, o mesmo Paulo que escreveu, olha, não fiquem preocupados com nada, antes, apresente ao Senhor as suas orações, as suas súplicas, com ações de graças, alegrem-se no Senhor, e algo vai acontecer, ele vai dizer lá, no capítulo 4 mesmo, e o Deus da paz, ou melhor, a paz de Deus, vai guardar o coração de vocês, amém? Quem crê nisso? Esse mesmo Paulo que vai falar da paz de Deus, depois ele vai dizer, olha, se vocês pensarem no que é bom, no que é correto, no que é amável, no que é amigável, enfim, no que é virtuoso, vocês imitarem o que eu faço, vocês ouvirem o que eu estou dizendo, vocês fazerem o que eu faço, agora não é mais a paz de Deus, mas o Deus da paz estará com vocês. Esse homem que descobriu a paz de Deus e o Deus da paz, agora ele pode dizer no versículo 13, quem sabe você já ouviu essa expressão, tudo posso naquele que me fortalece. Quem já ouviu isso? E nós falamos, e ouvimos, canções, adesivos, slogan, tudo posso naquele que me fortalece. Nessa versão que eu gosto porque diz assim, com a força que Cristo me dá. Amém? Quem que dá força para Paulo? Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. E não apenas enfrentar, mas enfrentar com paz, com justiça, com alegria, porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria. É importante entender, porque às vezes se ouve fora do contexto, tudo posso naquele que me fortalece, como se fosse uma palavra mágica, uma frase mágica, e a pessoa acha que ela pode fazer tudo, porque Cristo vai fortalecer. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, unido com Cristo,
tendo uma vida cruciforme, cristocêntrica, não importa a circunstância, não importa o momento, seja bom, seja mau, não importa quem está comigo ou quem me abandona, eu posso enfrentar toda e qualquer circunstância com a força que Cristo me dá. Amém? Quem deseja isso para a sua vida? E isso é para nós, amados. Quem crê que isso é para nós? Há um provérbio que eu gosto muito, está lá no capítulo 24, versículo 10, que ele diz assim, olha que interessante, Provérbios 24, 10. Olha o que diz: quem é fraco numa crise é realmente fraco. Ou seja, se a minha fé, se a força não serve para enfrentar a crise, serve para quê? Para nada. Sim ou não? Se eu sou fraco numa crise, que a crise é o momento de demonstrar a força, a fé, a coragem. E com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer crise, qualquer circunstância, com a força que Cristo me dá. Amém? Você crê? Quem está disposto a ser instruído nessa ciência, como Paulo usa essa metáfora, né? Nessa ciência oculta. Por que oculta? Porque o mundo não entende isso. O mundo não compreende isso. O mundo não compreende. Isso é tão verdade que até a teologia se perde. Nós temos os extremos. A teologia vai dizer: não, olha, para você ser espiritual, ser de Deus, você tem que estar na pobreza, porque na pobreza há espiritualidade. Nós vimos isso ao longo da história. Se você for pobre, não teve nada, aí você está bem. O outro extremo vai dizer: não, olha, se você está bem, você tem que estar com dinheiro, você tem que estar bem empregado, você tem que estar com um carro bom, você tem que estar com dinheiro na conta. Aí isso mostra que Deus está te abençoando. Quem já viu isso? Aí você, quem sabe, está numa situação difícil, está desempregado, né? O carro está quebrado, não tem dinheiro na conta, quer dizer que o diabo tomou conta da tua vida. Pode até ser. Mas o que dizer de Paulo, sem comer, preso? Alguém ia olhar para falar: Paulo está desviado, caiu da graça, Paulo. Sim ou não? Até a teologia se perde em não entender o que é viver unido com Cristo. Porque eu posso estar bem, ter muito dinheiro, e se eu não amar o dinheiro, eu vou investir no reino, eu vou abençoar pessoas. E eu posso estar sem dinheiro, por conta do contexto social, político, econômico, por não saber administrar, enfim, qualquer situação. Simplesmente porque Deus permite. E aí? Eu dependo de quem? Eu estou unido com quem? Percebe? Com a força que Cristo me dá, eu posso vencer qualquer circunstância. Amém? Amém? Mas isso, amados, é um segredo. Fala para quem está perto de você assim: isso é um segredo. Isso só pode ser aprendido através de Cristo Jesus, ser instruído por Ele, ser capacitado por Ele. Sabe quando isso vai acontecer? Quando eu estiver lá no quarto orando, quando eu estiver lá lendo a minha Bíblia, quando eu estiver buscando a vontade do Senhor, aí Deus vai começar a me instruir, transformar, tirar os medos, a ansiedade, as mentiras, o que eu aprendi errado, vai começar a abrir e ampliar minha mente, minha compreensão. É tão interessante, porque infelizmente a própria igreja do Senhor hoje não busca, não ora. Olha que interessante, abra comigo em Atos capítulo 16. Estamos quase terminando. Olha que interessante isso aqui. Lá em 16, conta a história justamente quando ele chegou em Filipos. No versículo 14 diz assim:
Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Leia comigo essa frase, por favor. Ela adorava a Deus, e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. O que Deus fez? O que Deus fez? Abriu a mente dela. Nós precisamos disso, amados, para que o segredo de Cristo Jesus penetre o próprio Deus. Nem isso nós conseguimos fazer. É o próprio Deus que abre a nossa mente. Se nós buscarmos, se nós falarmos: Senhor, me ensina, eis-me aqui. Se nós ouvirmos a palavra. O que Lídia estava fazendo ali quando Deus abriu a mente dela? Ela estava ouvindo um estranho pregando na beira do rio. Mas ela adorava o Senhor, ouviu aquele homem falando do Senhor, começou a ouvir. E pela busca dela, o desejo dela, Deus abriu a mente para que ela entendesse o que estava sendo dito. Em nome de Jesus, eu creio que o Espírito Santo está abrindo mentes aqui nessa noite. Você crê nisso? Porque esse segredo é para nós, amados. Porque é isso que Jesus ensina lá em Mateus capítulo 6. Ele vai dizer: olha, por que vocês ficam preocupados com o que vai comer, o que vai beber, o que vai vestir? Os pagãos, os incrédulos se preocupam com isso. Põe em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Jesus ensinou isso lá no Sermão do Monte. Mas como é difícil aprender e receber isso, que é o que Paulo está dizendo: eu aprendi, eu estou satisfeito, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação, amém? Eu quero orar contigo nessa noite. É o último culto do ano, graças a Deus chegamos até aqui. Se Deus permitir, chegaremos em 2025.